fiquei aí quase um mês, se não um mês. Até o meu slide, inclusive, está lives de agosto, e assim, eu não usei ele em agosto, quer dizer, estou usando agora. Então, eu peguei umas turmas extras, na verdade, estou passando por uma situação aí meio periclitante, e aí eu estou com as turmas numa escolinha aí, e acabei, enfim, me enrolando, porque fazia tempo que eu não dava aula nessa metodologia, e aí eu tive que me adaptar um pouquinho, e assim, são escolas em que eu tenho que me deslocar todo dia, e aí, enfim. Aí é isso, tá um caos desde o início de agosto, basicamente. Eu tentei, na primeira semana ainda estava mais ou menos calma, juro que eu tentei fazer alguma coisa, mas eu só consegui mesmo fazer live que eu não precisava me preparar tanto. Esclarecido aí o que aconteceu, vamos trabalhar. Estamos de volta, vamos ver se a gente consegue voltar em definitivo. E vai ser naquele esquema, comentar, e se tiver alguma coisa para eu dar pitaco, eu vou dar pitaco. E esse tem, por sinal, esse foi feito de propósito, vou até ver qual é, de onde é. Esse é FUVEST 2014, essa questão de inglês aqui, tá? Então, vamos começar? Vamos começar. A gente tem aqui, ó, uma imagem bem complexa, inclusive, né? Mas que está só ilustrando, na verdade, você não vai usar ela, porque você vai também, né? Porque ela está... eles não estão pedindo para que você use ela, mas ela vai ajudar bastante. Eu tenho 1848 Europe, representada aí pela moça aí, né? Aí 1968 American Europe, meio estilo do cara, né? E o que ele está carregando na mão também, importante, os instrumentos que eles têm na mão. 1989, Soviet Empire. Ok. Já vi um problema aí, mas tudo bem, deixa quieto. Temos a imagem aqui, o que a pessoa está segurando, beleza. E 2013, Everywhere. A moça aí, né? A figurinha representando essa época. Então, são imagens que supostamente representam eras, épocas e locais. Deu para entender aqui, né? As palavras bem claras aqui, a gente sabe de onde são. Eu tenho, a wave of anger is sweeping the cities of the world. Olha só, esse texto, gente, acho que eu vou levar 1 hora para destrinchar ele com vocês, mas vamos que vamos. Tinha que ter trazido água, mas tudo bem. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, lembra, antes, vamos dar uma olhada, em inglês a gente geralmente começa com o enunciado para a gente ver o que a gente precisa fazer de scanning aqui, porque dificilmente um skimming vai ajudar a gente, a não ser que a gente já saiba, já tenha algum nível de inglês. Do contrário, não vai ajudar muito, a gente vai precisar procurar informações específicas. Muito embora, em alguns casos, a gente realmente precise entender o contexto, no texto como um todo, mas vamos lá. Ao comparar os protestos de 2013 com os movimentos políticos passados, afirma-se no texto que... Então, vamos lá, estamos falando dos protestos de 2013. Aí aqui é língua inglesa, mas temos o quê? História, geografia e tudo mais envolvido. O que você faz numa hora dessa? Você senta e chora? Não, porque você já vai estar sentado fazendo a prova. Você vai só chorar. Abaixa a cabeça e chora. Não, não faça isso. Não precisa fazer, até porque vai estragar também o papel da prova. Não faça, por favor. Você vai, né? Suck it up, engole o choro, depois você chora. Mas vamos lá, vamos focar aqui nesse bagulho aí. Protestos de 2013. Para quem nasceu nesse milênio, talvez
em 2013, vocês, né, ainda estavam matando a aula de história, provavelmente. Mas quem está fazendo o Enem agora nasceu bem depois. Enfim. Não nasceu depois de 2013, falando, nasceu, enfim, depois do milênio, do novo milênio, né? Para quem é de antes, para quem é de 2000, 2001, 2002, talvez ainda lembre alguma coisa. Quem nasceu, né? Deixa eu calcular aqui. 2000, tem gente fazendo Enem ainda, né? 20, 21, por aí. Tem ainda. Mas nessa época vocês provavelmente não estavam nem aí para isso, e o professor de história provavelmente não estava falando sobre isso também, mas vocês têm que estudar isso aí para fazer a prova, por favor. Isso aqui já está nos livros de história, acredito eu. A gente teve aqui no Brasil alguma coisa, né, um reflexo disso, mas foram coisas que aconteceram no mundo inteiro, basicamente. Tem um typo aqui, gente. Agora que eu vi que tem um erro de digitação. Eu só copiei e colei, tá? Na verdade, eu dei um print na tela do site. Vamos lá. Ele está comparando, o texto está comparando, a gente já sabe disso, os protestos de 2013 com movimentos políticos anteriores a eles. Mais especificamente, 1848, 1968 e 1989. Quase de 20 anos, né? Mas aqui meio que deu um salto meio estranho. Nem sempre esses movimentos expressam anseios coletivos. Olha, vai ter informação demais para a gente analisar aqui. As crenças de Marx se confirmaram mesmo após 1848. As revoltas de 1968 causaram grandes mudanças políticas. Não se sabe se os protestos de 2013 mudarão o mundo. E mudanças de costumes foram as principais consequências de movimentos passados. Eu não sei por onde começar. Vamos lá, vamos ver. A gente precisa achar uma dessas 5 informações no texto. Vamos ver se a gente consegue, vamos fazer o skimming junto com o scanning. Vamos tentar achar uma dessas informações. Segura aí, a palavra-chave, ó. Anseios coletivos, alguma coisa, né, nesse sentido. Marx e confirmação, de alguma forma, né? A data também é importante, 1848. 1968 e mudanças políticas, foquem nisso. 2013, mudar o mundo. E mudança de costumes, movimentos passados. Porque eles estão fazendo o contraponto de 2013, que é a data que está sendo publicado isso aí, que está sendo publicado esse artigo, com todas as outras datas anteriores, essas 3 datas aí. Então, vamos lá. The protests, os protestos, many different origens. In Brazil, people rose up against bus fares. Então, aí a gente está relembrando que 20 centavos. Então, os senhores podem perguntar aí ao professor, se não tiver no livro, né, o que aconteceu em 2013, que a galera foi para as ruas por causa de 20 centavos, só que o protesto era justamente, não é só por causa dos 20 centavos. Gente, parece que foi ontem. Impressionante. Aí ele falou, em Brasil foi, né, a passagem do ônibus. In Turkey, against a building project. Quer dizer, na Turquia foi uma construção lá. Indonesians have rejected higher fuel prices. Então, na Indonésia foi preço de combustível. Também tem a ver, né? In the Eurozone, they march against austerity. Então, na zona do euro, por causa da austeridade. And the Arab Spring, a primavera árabe, vocês já devem, não é possível que vocês não ouviram falar disso, has become a permanent protest against pretty much everything. Então, meio que, basicamente, foi um guarda-chuva. A primavera árabe, ela é um protesto guarda-chuva.
para as populações árabes, a princípio, tá? Isso eu estou falando a princípio, tá? Então, ele só está exemplificando aí, mostrando que tiveram diferentes origens. Já dá para eliminar a primeira, que nem sempre esses movimentos expressam anseios coletivos? Acho que dá, né? Não sei. Talvez. Talvez a gente já elimine. Yet, just as in 1848, 1968, and 1989, when people also found a collective voice, então aí, ó, as pessoas encontraram uma voz coletiva, quando essas pessoas, né, nesses momentos específicos, elas encontraram uma voz coletiva, the demonstrators have much in common. Tá, então ele está comparando. Nesses momentos, quando essas pessoas encontraram, nesse momento, na verdade, desculpa, em 2013, que eles encontraram essa voz, foi do mesmo jeito, basicamente, que nos outros anos. Então, talvez, né? Um grupo conseguiu se reunir, um grupo grande conseguiu se reunir e falar junto, né? Falar ao mesmo tempo. Então, assim, apesar de terem origens diferentes, eu tô só tentando interpretar o texto junto com vocês, tá? Então, apesar de terem diferentes origens, diferentes razões, foi da mesma forma agora, em 2013, tanto quanto nos outros anos, né? A galera conseguiu encontrar uma voz coletiva e viram que tinham muitas coisas em comum para poder fazer os protestos. Então, beleza. In one country after another, protesters have risen up with bewildering speed. Tá? Os protestantes, enfim, começaram a se organizar e a fazer, né, os protestos muito rápido, uma velocidade muito grande. They tend to be ordinary middle-class people, not lobbies with lists of demands. Então, eles tendem a ser ordinary middle-class people, pessoas comuns de classe média, not lobbies with lists of demands, não lobistas, né, pessoas agindo em nome de grupos específicos com uma lista de demandas, como, por exemplo, políticos ou mesmo operários com sindicalistas, né, liderando ali. Their mix of revelry and rage condemns Gente, é por causa da luz que eu estou tentando ver, mas não consigo. Está me cegando aqui. Their mix of revelry and rage condemns the corruption, inefficiency and arrogance of the folk in charge. Então, eles não têm uma lista de demandas, eles simplesmente estão revoltados com a corrupção, a ineficiência e a arrogância de quem está no poder, basicamente. Então, assim, não se tem uma lista de exigências e não é todo mundo, não todas as classes que eu estou me referindo. Então, middle class people, pessoas de classe média, em geral. Pessoas comuns de classe média. Então, a gente consegue eliminar a primeira, sim, tá? E até agora não se falou de Marx. Nem vi a cara de Marx aqui. Não sei, pode ser que ele apareça ainda, mas por enquanto não. Ainda vamos ver, né, se as revoltas de 1968 causaram grandes mudanças políticas, mas, enfim. Da mesma forma, não se falou nada se 2013 vai mudar o mundo, e mudanças de costumes foram as principais consequências de movimentos passados, ainda não. Então, essas três ainda não. Mas as duas a gente já pode dizer que acho que não vai ter, não. Acho que Marx não vai brotar por aí, não. Último parágrafo. Nobody can know how 2013, 2013, é mais curto, will change the world. Ó, nobody can know, ninguém tem como saber,
2013 will change the world. Se 2013 will change, vai mudar o mundo. Se a gente conseguisse, se todo mundo fosse fluente em inglês, era só ler esse parágrafo. Na verdade, era só você ler o texto todo, você ia chegar aqui, você ia achar a resposta. Mas vamos lá, vamos, que a gente ainda tem que ir, porque a gente está fazendo sistema de eliminação, porque a gente não tem fluência em inglês ainda. Calma, relaxa. If at all. Então, né, não sabe se vai mudar, se vai mudar. Não sabe como vai mudar e se vai mudar. In 1989, the Soviet Empire... gente, essa expressão está me incomodando de uma forma, mas tudo bem, não vou falar disso não. Ou de repente eu até falo, mas... Empire, Soviet Empire, Império Soviético. Deixa quieto. Teetered and fell. Enfim. Deixa pra lá. Eu não vou comentar. But Marx's belief, o Marx apareceu aí, ó, that 1848 was the first wave of a proletarian revolution, ó, né, a crença do Marx, que nessa época, 1848, foi first wave, a primeira onda, of a proletarian revolution, né, a revolução do proletariado, was confounded by decades of flourishing capitalism. Foi confundada. Será que é confundada? Confounded. Quase. Confundindo. Meu Deus. By decades of flourishing capitalism. É o economista, tá explicado. É o The Economist. Jesus amado. Então, foi como que confrontada, né, com por décadas de capitalismo florescente, né, and 1968 did more to change sex than politics. Então, 1968 foi mais uma revolução de costumes, né, que mudou, né, teve uma mudança mais do ponto de vista de comportamento sexual do que politicamente necessariamente, né? Então, você vê que ele está pegando as épocas, uma de cada vez, e fazendo essa distinção, né? Even now, though, the eu não sei nem como é que pronuncia essa palavra, nunca nem vi ninguém falar essa palavra, gente, foi mal. Inchoate significance of 2013 is discernible. Para quê, né? Mas tudo bem. And for politicians, então, a significância, né, de 2013 é bem discernível, né? Bem claro, assim, fica fácil de você distinguir, de você identificar. And for politicians who want to peddle the same old stuff, news is not good. Para os políticos, né, que estão querendo entrar nessa mesma onda aí, né, que, né, tentar deixar passar barato, ele está falando aí que as notícias não são boas. Confuso esse texto, principalmente porque ele usa umas palavras bem nada a ver, bem desnecessárias. Eu preciso descobrir como é que pronuncia essa palavra, eu não consigo. Inchoate pronunciation. Vamos para Cambridge Dictionary. Inchoate. É isso mesmo? Inchoate. Eu tava só... O stress estava na sílaba errada. Inchoate. Vamos de pronúncia americana. Inchoate. Basicamente a mesma coisa. Tá? Inchoate. Alright. Tá. As crenças de Marx se confirmaram mesmo após 1948. Só que o que ele diz é o contrário. Ó, ele diz assim, ó, Marx believed that 1848 was the first wave of proletarian revolution was confounded. De contexto aqui, mas ela foi
poderia ser, uma palavra mais próxima poderia ser perturbada, né? By decades of flourishing capitalism. Não é exatamente isso não, tá, gente? Mas é porque essas palavras, eu não sei porquê, gente, FUVEST, tá? Ignorem FUVEST. A gente está fazendo musculação, lembra? Estamos exercitando aqui, no Enem não vai ser assim não, pode ficar tranquilo que no Enem é mais tranquilo. É mais fácil de você pegar as respostas estão mais no scanning, a resposta é bem pontual, do que nesse skimming que a gente foi obrigado a fazer. Mas, de qualquer forma, é bom para a gente ir aprendendo, tentar deduzir aqui as coisas. Então, resumindo a ópera aqui, Marx acreditava que a primeira onda da Revolução Proletária tinha sido em 1848, que de fato foi, só que o que ele está falando aqui acabou sendo, enfim, perturbado aí pelo capitalismo que floresceu depois disso. Só que não tira o mérito da Revolução Proletária, só que assim, infelizmente, ela foi implodida, ou explodida, não sei. Acho que foi um pouco de ambos. Então, assim, né, obviamente o capitalismo floresceu realmente e abafou isso, que não adianta você fazer uma revolução do proletariado num local só, como foi no caso nos países que formaram a União Soviética e não o Império Soviético, cápsula. E eles ficaram isolados. A partir do momento em que eles se tornaram um socialismo, né, uma ditadura socialista, eles ficaram isolados. Então, obviamente, ou eles teriam que ceder ao capitalismo que estava literalmente massacrando eles, ou eles iam ter problemas. Como de fato começaram a ter, né, inclusive. Mas, enfim, essa é outra história, literalmente. Mas a Revolução de 1968 não foi tanto política, não foi mudança política, então a gente elimina também as revoltas de 1968, causaram grandes mudanças políticas. Eliminamos as três primeiras, não é isso? E mudança de costumes foram as principais consequências de movimentos passados. Não foi esse o caso, né? A gente viu aí que em alguns casos foi, em outros não. Então, a gente tem aí, não se sabe se os protestos de 2013 mudarão o mundo, e isso está resumido na primeira frase do terceiro parágrafo. Nobody can know how 2013 will change the world, if at all. Obviamente, mesmo eu sabendo inglês e sabendo que essa resposta está bem encaixadinha ali, eu, Aline, candidata, iria eliminar as outras, eu iria pegar as outras e ver se elas estão lá no texto, se elas estão englobando melhor aí o que eu quero ao comparar os protestos de 2013 com todos os outros anteriores, certo? Porque os outros mudaram o mundo, só que em 2013 a gente ainda não sabe, no caso a gente já sabe, mas enfim, nessa época não sabíamos, quase que não sai. Então, é a quarta opção, tá, gente? Não se sabe se os protestos de 2013 mudarão o mundo. Essa questão transportada para 2023, ela, obviamente, teria que ser modificada. Mas a gente está analisando nesse contexto daqui. Essa prova foi feita em 2014, em cima de um texto da época, ou seja, a gente não tinha ainda como avaliar. Era a mesma coisa que tentar avaliar a pandemia em 2020. Não tinha como. A gente estava dentro, eles estavam dentro ainda daquele processo, tá? Por essas e outras é que é complicado, por essas e outras é que é tão necessário estudar história também, tá? Então, assim, estuda inglês, mas vá lá, estuda história também. Vocês só têm 2 dias comigo, vocês podem, nos outros dias, estudar as outras coisas. Se precisar de ajuda, eu tenho algumas sugestões, pelo menos para a história e para a geografia, geopolítica, principalmente, que eu acho que é o mais chato, talvez.
E é isso. Estuda e lê, e procura saber, porque vai acontecer está acontecendo alguma coisa esse ano, por exemplo, que talvez esteja no Enem, certo? E talvez exija uma análise desse tipo de vocês. Então, fica de olho.